Meus queridos amigos e irmãos, a passagem da palavra do Senhor para a qual gostaria de chamar sua atenção se encontra na primeira carta de João, no Novo Testamento, no capítulo de número 5. Gostaria de ler o versículo de número 20, apenas um versículo, em 1 João, capítulo 5, versículo de número 20, estas palavras tão claras, tão afirmativas. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este, Jesus Cristo, isto é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Bem, nosso título nesta noite é uma pergunta: você conhece a verdade? Esta é a palavra que se destaca neste versículo que acabamos de ler. 3 vezes o termo verdade, verdadeiro. É um adjetivo, é claro. E verdade é o oposto do falso. Verdade é aquilo que é autêntico, aquilo que é genuíno, em oposição ao que é falso, forjado. E verdade também é aquilo que é real, em oposição ao ilusório, ao fantasioso. E sabemos que estamos no verdadeiro, no que é verdadeiro estamos. Bem, é um adjetivo que aqui é aplicado a Deus. Deus é verdadeiro. Deus, ele é real. Ele não é uma fantasia. Ele não é uma alegoria da mente, da literatura, da história humana. Deus não é um mito, não é uma ilusão, não é um delírio da mente humana em busca por sentido. Deus não é uma projeção da psique humana que cria o melhor de si mesmo nesta imagem divina inexistente, o ideal do que o ser humano não é. Deus não é isso. Deus é real. Deus é verdadeiro, ele não é uma projeção da mente humana. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos ao verdadeiro. Bem, nós estamos falando sobre Deus nesta noite. Esse texto se refere à pessoa do Criador. A primeira causa de todas as coisas, a causa não causada. Você, ao pensar sobre Deus, você também pensa sobre o ateísmo, que nega a existência de Deus. O ateísmo, em todas as suas formas, é a afirmação de que Deus, ou melhor, a fé, a crença em um Deus pessoal, é nada mais do que uma fuga da mente em temor. Fé ou crença em um Deus pessoal que possui uma personalidade, isto é, que se comunica. Pessoalidade é a capacidade de se dar, de se comunicar, de informar. A crença em um Deus pessoal é, na verdade, um salto no escuro. Crer em Deus, dizem muitos deles, é uma fantasia, crer em algo fantástico, algo que não possui uma evidência que o substancie. Para você crer em Deus, quantas vezes nós já ouvimos isso declarado e cantado em músicas? Você precisa de uma fé cega, é preciso fé cega para crer em Deus. Agora, esse texto da palavra de Deus é sobre a fé, o conhecimento do Deus vivo, do Deus que é real. Mas esta fé bíblica, a fé da palavra de Deus, não é uma fé cega, não é uma fé que fecha os olhos e dá um salto no escuro da crença. A fé bíblica em Deus é uma fé que raciocina para crer. É uma fé de olhos abertos, que vê, que compreende, que está convencido e assim responde em relação a isto. A fé bíblica em Deus é uma fé que precisa, por necessidade, raciocinar para crer. Veja, para uma pessoa vir a depositar sua confiança, sua fé na pessoa do Senhor Jesus, o Filho de Deus, você, é claro, precisa primeiro compreender a mensagem de Cristo, conhecê-lo como revelado em sua palavra, a Bíblia. Você não pode ter uma fé verdadeira, genuína, real em Jesus Cristo sem antes entender quem Ele é, quais são as suas reivindicações, porque Ele veio aqui a este mundo, o que Ele alcançou, o que Ele cobra, o que Ele declara
e qual deve ser a minha resposta ao seu ensino. Você não pode ter fé em Jesus sem entendimento. Assim, a fé bíblica, a fé requerida na palavra de Deus, em Jesus Cristo, é uma fé que envolve o entendimento. Porque envolve o entendimento, a compreensão, ela está baseada em evidências. A fé bíblica se baseia em um texto, e todo texto é uma comunicação racional que envolve uma ordem de palavras, de informações, que reivindica algo, que prova isso, e a nossa mente é colocada sobre esta verdade para entender, para analisar. Há evidências históricas da fé em Jesus Cristo, da fé no Deus verdadeiro. A fé bíblica, ela não foi tirada do ar. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro histórico, de maneira que a verdade de Deus sobre si mesmo, sobre Jesus, foi revelada ao ser humano na história, desdobrado no tempo e no espaço. A Bíblia não é resultado da imaginação literária de algum filósofo ou teólogo que se isolou no campo por vários meses e decidiu escrever uma epopeia, uma narrativa filosófica, teosófica, o que quer que seja, sobre a divindade. Não, é Deus revelando a si mesmo na história dos homens. Assim, ela cobra pelo raciocínio, pela compreensão, pelo entendimento de suas reivindicações. Assim, queridos amigos, crer em Jesus Cristo envolve uma pesquisa da mente, uma pesquisa racional, de maneira que a fé bíblica não é um escape, não é uma válvula de escape para homens e mulheres que não conseguem enfrentar a vida, que não conseguem fazer o seu caminho pela vida ou resolver seus problemas internos. De maneira alguma, a fé bíblica não é um escape. Veja, ao pensar sobre isso, logo você chega à conclusão de que crer, ou melhor, o exercício da fé, colocar sua fé em Jesus Cristo, não é algo que é feito como quem deseja fugir de algo real e se esconder no escuro, onde você não precisa ver nada, pensar sobre nada e simplesmente se sentir seguro. Fé em Jesus Cristo não é como um escape, como uma alternativa mais fácil para não precisar pensar sobre a vida, raciocinar sobre a existência, responder às grandes questões da vida, os grandes problemas, como o problema do mal, o problema da alma. Por problema eu quero dizer problemática, não é resposta, esses grandes paradoxos da vida. Fé em Jesus não é um escape para não precisar pensar. E quando você considera com calma a fé bíblica em Jesus Cristo, ser um cristão bíblico, na verdade, é algo muito difícil. É uma experiência, primeiramente, muito desconfortável para a alma, para a mente. Porque você precisa aceitar esta mensagem da Bíblia, que diz que diante de Deus nós somos pecadores. E que se há em nós alguma bondade moral, não pode ser utilizada como justiça para nos reconciliar com Deus, com o Criador. De maneira que homens e mulheres, declara a Bíblia, são pessoas moralmente falidas diante de Deus e necessitam de algo que não possuem, e se Deus não as prover, nunca terão, nunca alcançarão. Em outras palavras, nós precisamos de um Salvador, diz a Bíblia, porque nós não somos capazes de nos salvar moralmente, de nos reconciliar espiritualmente com Deus. E estas declarações, elas não são muito agradáveis para o ego humano, não é verdade? Ter que aceitar uma mensagem que é inicialmente contrária ao meu ego não é algo fácil. Ter que aceitar, veja você, que eu dependo completamente, inteiramente de uma outra pessoa, que eu não consigo escalar sozinho a escada para fora do buraco, eu preciso que alguém venha e me resgate, é algo difícil para o ego. Você sabe que o ego humano não gosta de ser ensinado por outra pessoa. Prefere aprender sozinho. Assim, é muito difícil aceitar uma mensagem, ela vai contra o meu orgulho, que diz que em termos espirituais, no que se refere a conhecer a verdade sobre a vida, a eternidade, eu não consigo por mim mesmo, eu não consigo usar a minha própria capacidade apenas, sem a ajuda de Deus para isso. Isso é contrário ao antropocentrismo, humanismo, né? Essa ideia de que o ser humano é a medida de todas as coisas e o centro de todas as coisas. Assim,
ter que aceitar que eu dependo completamente de um Salvador, uma outra pessoa que precisou vir do céu a este mundo, me representar através de uma vida perfeita que eu não consigo viver, e além disso, dar a si mesmo como um sacrifício que Deus aceita, porque Ele não aceita mim mesmo como sacrifício ou mérito, é algo difícil de engolir para o orgulho humano. Assim, a mensagem do Evangelho, ser um cristão, crer na palavra de Deus do ponto de vista racional, não é algo muito confortável inicialmente. E quando você pensa sobre isso, logo você percebe que ser um cristão bíblico não é uma válvula de escape. Não é fechar os olhos, simplesmente algo que não envolve um exercício da mente, da razão e dos sentimentos. Então, a Bíblia nos diz que ao conhecer este Deus, Ele demanda a nossa vida inteira e nós temos que render a Ele o controle de nossa vida, render a nossa autodeterminação a Ele, nos submeter à Sua vontade, à Sua condução, e isso é algo abominável para a mente moderna. Porque a mente moderna guia a si mesmo, estabelece o seu próprio caminho, e eu devo depender de Deus em tudo. Todas as coisas necessárias para encontrar a Cristo, confiar nele, são reveladas por Deus. Você percebe, nós estamos inteiramente à mercê de outro, para o conhecimento da verdade, para a reconciliação com Deus. E quando você pensa sobre isso, logo você percebe, não é? Que a fé bíblica não é um escape para pessoas que não pensam, que não sentem, que é a fuga de um exercício, de uma confrontação com a realidade. É claro que não, queridos amigos. Bem, se isso soa como algo fácil, como uma válvula de escape, como uma opção mais cômoda para enfrentar os problemas existenciais, a fuga, o escape da religião cristã, da fé em Jesus Cristo, bem, pense sobre isso. Será que é algo cômodo ao abraçar esta verdade e ter que aguentar a chacota de um mundo incrédulo e ignorante? Quem escolheria este caminho? Às vezes ser perseguido, desdenhado e desprezado pela fé que você tem nestas verdades. Será que cristianismo, fé em Deus, é a opção mais cômoda, mais tranquila? É uma muleta? É uma válvula de escape para não enfrentar a vida e os problemas? É claro que não, ó, queridos amigos. Mais cômodo é a opção de não crer em Jesus Cristo. É a opção do ateísmo. É a opção da religião em que Cristo não é o Salvador, não é o Senhor. Por quê? Porque é mais fácil desligar a mente e ser um ateu. E simplesmente acreditar e aceitar que todas as evidências que apontam para um Criador são fruto do mero acaso. Que a ordem, que a estrutura de todas as coisas veio por um acidente. Você percebe, a fé do ateísmo é muito grande. Você precisa ter muita fé para ser um ateu. Você precisa realmente fechar os olhos para a evidência de um Criador para ser um ateu. Assim, ateísmo é um escape. E não só o ateísmo, como o misticismo. O misticismo que crê que não há um Deus pessoal que se revela, que se comunica, que se há uma força, uma energia abstrata, uma fumaça, um vapor, uma energia, e eu não preciso me relacionar com essa energia, ela não tem uma pessoalidade, não lida comigo, não vê o meu pecado, não demanda obediência, nada desse tipo. É muito mais fácil ter uma religião, uma crença assim. Você não precisa de muita coisa. Você não precisa ler, compreender, analisar teu coração. Não te é exigido isso. Bem, é mais fácil, então, crer, como diz o ateísmo e a teoria da evolução, que você e eu somos nada mais do que animais sofisticados, do que crer que nós somos criados por Deus e possuímos uma alma eterna que nos permite, pela bondade e a revelação de Deus, conhecer o Deus vivo, reconhecê-lo. É mais fácil fechar os olhos para o instinto que há em todo ser humano de que há um Deus, do que crer, não é? Porque crer exige pensar. E seguir o meu orgulho, e ser levado pelo modismo do mundo, ou adotar, como eu mencionei, uma crença mística, vaga, que não liga comigo. Bem, deixe-me ler este versículo outra vez, está tudo aqui. Diz o apóstolo João pelo Espírito: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Bem, primeiramente,
A verdade ou a evidência apresentada sobre Deus na palavra de Deus é muito grande. É claro, há um vasto número de evidências da veracidade da Bíblia fora da própria Bíblia, provas externas, não é? Mas na própria palavra de Deus, se você colocar ela sob o teste, sob o crivo da mente, da razão, da análise, ela passa em todos os testes. Às vezes as pessoas perguntam o seguinte, uma boa pergunta: certo, Deus, Ele é real, Ele existe, mas por que este livro? E não aquele outro e aquele mais? Por que a Bíblia? Por que ter que depender de um livro, deste livro em particular, para conhecer o Criador? Por que esse texto, esta Bíblia? Bem, é óbvio a necessidade de um texto, a necessidade de uma revelação racional, porque veja, queridos amigos, como Criador, Deus é grandioso demais em seus atributos, em seu poder, em seu ser, em sua pessoa. E nós, como criaturas que vivem na moldura do tempo e do espaço, estamos limitados a uma vida pequena, a este corpo, a uma mente pequena, no sentido da capacidade de conhecimento abrangente, de maneira que, se Deus eterno, Senhor, se nós fôssemos conhecer algo sobre Ele, bem, então é necessário que Ele revele isso a nós, porque nós não podemos alcançar este conhecimento. É muito maior do que a nossa capacidade intelectual individual, ou a nossa capacidade intelectual conjunta como civilização, como ciência. Nós não teríamos o conhecimento da verdade sobre Deus, da verdade sobre o ser humano, sobre a alma, sobre a eternidade, se Deus não revelasse isso para nós. E ao revelar, Ele revelou da maneira mais clara, didática, para a mente humana, que através de proposições na história do ser humano, declarações diretas. Por isso este livro, por isso a Bíblia, daí a necessidade da palavra de Deus. Se nós vamos aprender alguma coisa sobre o Deus invisível, mas real, o eterno Criador, então Deus precisa falar. Em outras palavras, revelação divina da verdade é essencial. Assim, a verdadeira religião deve ser uma religião revelada por Deus, entregue por Deus, e não brotada do coração, da mente, da opinião humana. O ser humano não consegue ter a verdade, a menos que a própria verdade revele, declare. Verdadeira religião é uma religião revelada. A Bíblia é a revelação, a declaração de Deus, é a verdade de Deus. É esse texto para toda a humanidade, em que Deus fala ao ser humano, sobre ele, sobre o passado, o presente e o futuro, sobre a alma. Bem, quando você aplica então o teste da verdade à Bíblia, bem, antes de aplicar esse teste, eu creio que eu preciso explicar como esse teste. É o teste que se é utilizado em qualquer ciência, no dia a dia de qualquer pessoa. Quando você busca sobre a realidade, a verdade de algo, você aplica as ferramentas da mente, da razão, não é? A maneira como a mente funciona. Você usa o silogismo, a lógica, a interpretação, se há muitas possibilidades, muitas explicações. O estado da arte atual nesta área de lógica é a resposta ou explicação, inferência de acordo com a melhor explicação. Então você usa a mente para entender as coisas, não é verdade? Teste da verdade. Você aplica este teste também a coisas subjetivas, não apenas a coisas físicas, mas a coisas subjetivas como sentimentos, culpa, pecado, amor. Houve um homem, um cientista inglês chamado Isaac Newton, século XVIII, considerado uma das maiores mentes do Ocidente. Toda a física pré-quântica está baseada nele, né? Nós aprendemos tanta coisa sobre ele, e se você estudar um pouco sobre isso, você percebe como a humanidade, o Ocidente e o Oriente reconhecem a grande capacidade deste homem. Mas é dito, e você lê na biografia dele, que ele cresceu um anglicano, na igreja anglicana, e naquela época ainda existia muito do evangelho na igreja anglicana, e ele frequentava esta igreja, foi batizado ali como um bebê, porque eles são pedobatistas, e cresceu ali. Era um menino muito inteligente, muito sensível, Newton.
Bem cedo começou a desenvolver suas pesquisas. Ele é o fundador da ótica, não é? Com aquelas suas experiências num quarto escuro, faz um buraco na parede, vem o feixe de luz, estuda, põe um cristal, a refração da luz, quer ver melhor, põe uma moeda no olho, quase fica cego. Era um menino curioso, um gênio. Ele desenvolveu o cálculo, pense você, com outro holandês chamado Huygens. Mas ele era um crente em Deus. E era um homem muito sensível. E a busca dele, o motor que o levava a estudar, a ler. Ele produziu muita coisa na área de astronomia também, todas as ciências, mas o motor era a busca pela verdade. A verdade, a certeza, a realidade. E você percebe esta busca em seus escritos. E você percebe esta busca em seu diário. Em seu diário ele escreveu muitas coisas sobre seus sentimentos. Sobre como eu posso saber que este sentimento é verdadeiro. Está de acordo com o que a Bíblia ensina? Como eu posso saber que estes óculos científicos que eu estou utilizando, matemática, lógica, para ler o universo, me trazem a verdade sobre este universo? Sua ânsia era pela verdade. Era isso que o motivava. E assim ele começou a aplicar esse teste da verdade científica a muitas coisas. O cálculo, por exemplo, lhe trouxe muita certeza, muita precisão, não é? Na área de física, engenharia e tantas outras áreas. E no que se refere à verdade com V maiúsculo, espiritual, foi na Bíblia que ele foi buscar. E ele se desdobrou em cima da palavra de Deus e procurou aplicar esses testes da verdade ao texto. A gramática, a história, as evidências internas e externas, e ele chegou a estar completamente convencido da verdade da palavra de Deus. Comparou com outras religiões, com outros textos, testou bastante as reivindicações da Escritura, e ele próprio chegou a esta certeza pessoal da veracidade da revelação de Deus na Bíblia. Esse é o teste que nós queremos fazer nesta noite, o teste da verdade. A pergunta é verdade? É isso que a Bíblia declara verdade, digno de confiança, de acordo com a realidade. O texto, a declaração de Deus aqui, corrobora com o que nós lemos na realidade. É verdade as suas reivindicações, as suas declarações? Bem, pergunte isso. Se você fizer o mesmo teste ao ateísmo, ele não passa. São verdadeiras as reivindicações do ateísmo? Que não há um Deus, que não há um Criador, que não há estrutura, que não há ordem, que não há sentido? É claro que não. É claro que não é verdadeiro. Mas você aplica o mesmo teste à palavra de Deus. Bem, o que a Bíblia diz, por exemplo, sobre a origem do mundo, das pessoas, a origem da matéria, vamos reduzir ao básico da energia, não é? O que a Bíblia diz sobre a origem? É verdadeiro? Bem, é verdadeiro porque este universo só faz sentido se houver um Criador. Porque somente a mente pode organizar as coisas. O nada, o caos, o acaso não pode construir absolutamente nada. Não é verdade? Até o final do século XIX, me perdoe esse tema tão maçante, mas até o final do século XIX cria-se duas coisas no universo físico: energia e matéria, somente. Mas o ser humano chegou a perceber, a ciência chegou a perceber algo que estava diante dos olhos dela, dentro da cabeça dela, mas não tinha visto. Que não há só duas coisas no universo criado, há três. Há energia, matéria e informação. É necessário informação para reunir a matéria e trazer à existência objetos. Para pegar a energia, assim por dizer, transformá-la em matéria e formar as coisas. Elas por si mesmas não se unem. Os átomos e as moléculas não se unem por si mesmos e formam coisas, objetos. É necessário uma mente, uma informação que conduz. Não é? Você olha um prédio magnífico aqui em São Paulo e ao observar isso você vê, poxa, isso é matéria. Que coisa, tudo caiu de repente e se formou desta maneira. Não, você sabe que é uma mente. Há um projeto, há um engenheiro, há uma forma, a ciência, a informação. Assim, a reivindicação da palavra de Deus, que Deus, o Senhor, soberano, um Deus pessoal e real, trouxe à existência um mundo complexo e real, é verdadeira. A reivindicação do ateísmo, de que o nada, cego nada, pela chance, trouxe do nada todas as coisas, é muito menos crível, não é? Você precisa de muita fé
para crer que o nada do nada trouxe à existência todas as coisas. Não é mais simples, racional e lógico crer que uma mente poderosa trouxe à existência, ainda que do nada todas as coisas, é verdadeira reivindicação da palavra de Deus sobre a origem. A fé bíblica não é a fé que fecha os olhos e dá um salto no escuro. Somente a Bíblia, queridos amigos, explica a condição atual do ser humano. Veja, quão maravilhoso é o ser humano, não é, em suas capacidades. É realmente impressionante. Quanto mais você observa a criação humana, você fica maravilhado. Pense da seguinte maneira e você perceberá e ficará impressionado. Todas as habilidades humanas, coloque elas em uma pessoa só, em um ser humano. Porque, em um certo sentido, está dentro de cada ser humano, não é? É desenvolvido conforme a formação, o potencial, etc. Traga as grandes habilidades atléticas, os recordes que são quebrados por pessoas que correm às vezes mais rápido que um animal. Incrível! Um salto de altura incrível, a flexibilidade do corpo, a inteligência, a visão, a capacidade, a produção que você vê, a arte, a música. Ponha tudo isso num ser humano, é magnífico realmente. Como alguém pode imaginar que nós somos meros animais evoluídos? Nós estamos a bilhões de quilômetros do reino animal. É simplesmente um erro de julgamento dizer que o ser humano é um animal racional. Nós simplesmente não somos animais. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Aqui está, não é, a grandeza da criação divina. Sim, claro, nós já, como seres humanos, analisamos o orangotango e o gorila da África. E nós percebemos que ele se parece muito com o ser humano, não é? Veja como ele cuida da criação, não é? Ele tem seus sentimentos. E outro dia eu li um artigo sobre este chimpanzé que pegava uma folha e ficava passando na ferida. Veja, eles já conhecem a medicina. Uau, bom, maravilhoso. Sim, eles refletem em parte o seu Criador, não é? Um nível de reflexo e conhecimento. Mas o que é isso, não é? Comparado com a glória da criação, o ser humano. E a capacidade refinada dos sentimentos humanos. E a capacidade de ler entre as linhas e compreender e expressar coisas tão refinadas. Nós não somos animais, é verdade. Passa o critério da verdade. Um Criador que criou um mundo inteligente pela sua ordem e complexidade. Um homem inteligente com a capacidade de compreender este mundo inteligente, como ele funciona, e resultar em louvor e adoração ao Criador e não adorar a criatura. É verdade? É verdade? É verdade. Quando você pensa, por exemplo, sobre esse texto mais uma vez, bem, se Deus irá se revelar, e Ele vai fazer isso através de um livro, de um texto, então se espera que esse texto esteja de acordo com o caráter de Deus. Não é? Esse texto deve ser coerente. Esse texto deve passar em provar todas as suas reivindicações. Esse texto, suas narrativas, suas declarações devem ser santas, puras, limpas, porque Ele é um Deus santo. Quando você lê os textos das religiões humanas, os Vedas, ou mesmo o Alcorão, ou os livros e textos do misticismo, mesmo as religiões antigas, o que você encontra ali? Você encontra nada mais do que a mente humana. Você encontra ira injustificável, imoralidade, morte de todo tipo, sem propósito e sem sentido, todo tipo de contradição. É isso que você vê no panteão grego, romano, na religião egípcia. Adoração de criaturas que são menores e impessoais quando comparado ao ser humano. Quando você lê, por exemplo, o Alcorão, não sei se você já teve a experiência de fazer isso, eu precisei fazer isso um tempo atrás, vivendo em um país onde há muitos muçulmanos para evangelizar. Você precisa parar muitas vezes, porque você sente náuseas. Esse não pode ser um livro divino. Como você vai matar uma pessoa que não cria lá? Pega ele assim pela costa, corte a garganta, jogue no chão, pise em cima. Como tratar as mulheres assim? Como tratar os infiéis assim? O que é isso? Onde está o perdão aqui? Não há. Há um Salvador neste livro? Nenhum. Nós temos a esperança que Allah é misericordioso, mas Ele é justo também, ou Ele só esquece o teu pecado e te traz para o céu? Não há resposta. E o que você vai fazer com a tua culpa? O livro não responde. Se Deus irá se revelar em um texto, esse texto deve trazer as respostas e deve ser segundo o caráter de Deus. A Bíblia passa no critério.
Se esse é um livro divino, então ele deve suportar os ataques de todos os lados ao longo de todos os séculos. Este é o livro mais amado e mais odiado em toda a humanidade. É o livro mais traduzido em todas as línguas e dialetos humanos. É o livro que tem sido peça e objeto de análise filológica, antropológica, filosófica, gramática, tudo que você puder imaginar. Todo o crivo, toda a peneira já foi passada por esse livro. E as pessoas se maravilham deste livro. Ele é divino. Ele é divino e não há contradição. Ele passa no crivo da análise histórica, da análise linguística. É a verdade de Deus. É o livro de Deus. Quão diferente das fantasias dos homens em seus livros religiosos. Ele fala sobre um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que possui planos, objetivos, a maneira como ele lida com o ser humano, como ele preparou um plano de salvação, o porquê deste Salvador, porquê o seu próprio Filho, a necessidade de uma vida perfeita como representante de pecadores, a necessidade do seu corpo, do seu sangue vertido, da sua vida entregue. Tudo isso ela declara e justifica, está de acordo com a necessidade moral do homem por ser decaído em pecado, um Salvador sem pecado, e a santidade de Deus que exige um sacrifício e uma vida perfeita, a justiça de Deus que demanda a punição do pecado, a misericórdia de Deus que quer salvar o pecador, unidas e respondidas na pessoa de Jesus. Punição e salvação por meio de Jesus. Que outra literatura traz isso, querido amigo? Me diga. Ela passa no crivo da verdadeira religião. Ela fala sobre o Salvador que deveria vir, como ele veio, o cumprimento exato de profecias a respeito da sua vinda. Você já leu Isaías 53? Você já leu o Salmo 22? Escrito 1000 anos antes da vinda de Cristo, descrevendo ele na cruz. Me olhavam, os touros me cercaram, os soldados romanos, partiram as minhas vestes, os meus ossos me veem. Sua morte não é por asfixia, a língua grudada, morre ali. Tudo. E tantas outras profecias sobre impérios, sobre nações, sobre pessoas que aconteceram literalmente, isto é, historicamente, declarados pela palavra de Deus. A inspiração divina deste livro, homens que não se conheciam ao longo de séculos, sem contradizer um ao outro. É maravilhoso este livro divino. Um livro consistente, um livro que tem surpreendido e transformado por completo milhões de vidas. Pessoas, nações inteiras têm sido forjadas, surgiram pela influência da palavra de Deus. Um livro que revela um Deus pessoal que pode ser buscado, que pode ser conhecido em sua revelação. Um livro tremendo, um livro realmente inspirado por Deus, inerrante, que se provou verdadeiro debaixo de todos os ataques e críticas. E um livro que não se deixa zombar. No final do século XVII, havia um filósofo ateu muito poderoso na Europa chamado Voltaire. E este homem disse que pela sua pena ele extinguiria o cristianismo do mundo. E você sabe o que aconteceu 5 anos depois, 40 anos mais ou menos depois da sua morte? Ele disse que com sua pena extinguiria a Bíblia e o cristianismo do mundo. Realmente, um homem de poderoso intelecto. Mas você sabe o que aconteceu depois de 40 anos após a sua morte? A sua casa, onde ele residiu, tornou-se o prédio da primeira sociedade bíblica da França, e Bíblias eram impressas ali. Ela não se deixa zombar. Esta é a palavra de Deus, porque é um livro vivo. E porque um livro divino é um livro que não possui data de validade. É um livro entregue na história, porém ele não está ligado, preso a um tempo, uma cultura. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Assim, isso é sábio, é necessário ser um livro preso a uma região, tempo histórico, a religião X ou Y tem o seu livro de verdade, mas para você ler este livro deles, como o Alcorão, por exemplo, você tem que aprender o árabe, tem que ser o árabe daquela época, o árabe puro, então não é para todo mundo, não, aqui está um livro para o mundo inteiro, e um livro que não está preso a um período, verdades eternas. E porque é vivo, não perde a validade. E porque vem de Deus, ainda que o ser humano evolua em sua tecnologia, porque é o mesmo ser humano desde antes, ela continua a acessar o ser humano hoje, ontem, no final dos tempos, porque a palavra do Deus que criou o ser humano, ela passa no critério da verdade. Eu poderia continuar aqui por muito tempo, mas o nosso tempo escorre. É o livro que continua a fazer a pergunta. Bem, nós perguntamos, é verdade?
Tem este livro, sua mensagem, alcançado alguma coisa consistente na vida daqueles que leram e abraçaram? Bem, milhões de pessoas levantarão a mão em todas as épocas e nações e dirão: foi esta verdade que me libertou disso, daquilo mais, do suicídio, etc, etc, etc. Foi esta verdade que me abriu os olhos, foi esta palavra. Você pega as demais religiões, os demais livros, eles continuam ainda buscando pela verdade. Eu continuo em meus exercícios espirituais, em busca de compreender as coisas profundas. Não, eu conheço a vontade de Deus revelada, o fato, a verdade sobre o meu estado e condição de pecador diante de Deus, a misericórdia de Deus em prover um Salvador perfeito, maravilhoso, o fato de que eu devo ir a Ele em arrependimento de meus pecados, crendo no Salvador, me entregando a Ele. Então eu sou transformado, salvo. É um livro como nenhum outro, que possui poder para transformar a vida de um ser humano. É um livro que me ensina a encarar a minha necessidade de um Salvador, de buscar o Senhor. É um livro amado. Quem jamais entregaria a sua vida por uma mentira? Ser perseguido, ser torturado, ser atacado, ser levado para um campo de concentração, de trabalho forçado. Você simplesmente diga: não creio mais nisso, deixei de crer. Não. Simplesmente, se isso não é uma verdade, se isso não mudou suas vidas, se isso não está de acordo com a realidade, é um livro que tem transformado vidas. Queridos amigos, nós voltamos a essa pergunta sempre e fazemos ela novamente. É verdade? É verdade o que este livro reivindica, esta mensagem? A resposta é um esmagador sim. Ela é verdadeira nas informações registradas, no poder de transformar vidas, na vida de pessoas que buscaram o Senhor através dela. Quantas evidências! Assim, esta fé bíblica em Jesus não é uma fé teórica ou ideológica, uma válvula de escape. A fé bíblica em Jesus é um relacionamento com o Deus vivo. Jesus Cristo, sua pessoa, Cristo é o cristão singular. Ser um cristão é ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, conhecê-lo, tê-lo em sua vida, ser salvo por Ele. Cristianismo não é religião. Sim, sociologicamente, antropologicamente falando, é uma religião entre várias, mas cristianismo é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Um dia lá em João 14, ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você percebeu os artigos, a força deste artigo? Ele não disse: eu sou um dos caminhos, eu sou o caminho. Que reivindicação, não é? Ou é verdadeiro ou é falso, não é meio termo ali. Eu sou a verdade, não uma das verdades, mas a própria verdade, a sua pessoa. E ele disse, tão diferente dos demais fundadores de religião, que diziam assim: olha, estes meus exercícios espirituais vão te trazer vida. Siga por este caminho e você será iluminado pela vida. Não, ele disse: eu sou a vida. E ele de fato é a vida. A vida verdadeira a ser vivida. A verdade sobre a eternidade, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a salvação. Ele próprio é este caminho que conduz a Deus. Ele é a verdadeira religião. Sabe o significado da palavra religião? É uma palavra latina. Ligar novamente, religar, e religião é o ser humano tentando se religar com Deus. Tudo começa lá na Babilônia, através daquela grande escada, aquela torre. E Deus desbarata isso, porque é impossível para o ser humano chegar a Deus. Verdadeira religião é uma pessoa. É o Senhor Jesus vindo a este mundo e reconciliando consigo mesmo pecadores. Ele vindo ao buraco, à fossa deste mundo para resgatar pecadores. Religião verdadeira, cristianismo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Passa no teste da verdade. É verdade, tudo que Deus diz em sua palavra, tudo que Ele informa sobre o Salvador, tudo que Ele diz sobre a eternidade, o final da vida de uma pessoa e o destino eterno de cada ser humano, pois Ele criou todos. Bem, você coloca de lado essa pergunta, essa grande pergunta, e a busca pela resposta a esta pergunta. É verdade a mensagem da Bíblia, é verdade suas reivindicações, suas declarações. Você coloca de lado, e tudo que te sobra, tudo que te resta, são especulações humanas. Uma pilha delas. Nada mais do que especulações.
Você põe de lado a revelação de Deus, a verdade de Deus sobre a criação, sobre o ser humano, sobre o caminho de salvação. O que lhe sobra é religião, especulações filosóficas, um labirinto sem fim, ideias e escolas que se contradizem o tempo todo. Você põe de lado as reivindicações da palavra, a verdade da palavra de Deus, e queridos amigos, você não tem Cristo, que é revelado aqui. Coloque de lado a mensagem de Deus em sua palavra, a Bíblia, e você se torna uma pessoa endurecida e dominada pelos teus próprios pecados. Coloque de lado esta palavra, e o materialismo irá te engolir pelos seus tentáculos ao longo dos anos da vida e te prender até o final. Coloque de lado a verdade da palavra de Deus, e tudo o que sobra para você é a vida de um animal sofisticado. Qual é a vida de um animal? Proteção do corpo, alimento do estômago. É o que lhe sobra. Coloque a palavra de Deus, que declara que é uma alma eterna, criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo que sobra é a vida de um animal sofisticado e tecnológico. Alimento para o estômago, proteção para o corpo, prazer para o corpo e o túmulo. Nenhuma resposta, nenhuma certeza. Põe a palavra de Deus de lado, querido amigo. E tudo que você experimenta nesta vida é um punhado de prazeres passageiros e bens, acompanhado de muita amargura, decepção, cicatriz que só aumenta ao longo dos anos e por fim a amargura de partir sem sentido, sem um Salvador. Coloque de lado esta palavra do Deus vivo, mas faça essa pergunta enquanto ainda é possível, enquanto você ainda pode raciocinar e ler. É verdade esta mensagem de Deus em sua palavra? Então busque a resposta nela. Se aproxime de Deus por ela. Abra os olhos, abra a tua mente para a palavra de Deus. Considere e responda. E conheça a Deus e a Jesus Cristo que Ele enviou. Mas ao fazer esta pergunta, faça ela como um senso de necessidade, com um desejo real de ter a resposta, não como mera curiosidade. Com um desejo de vida na alma, de reconciliação com Deus, de sentido e propósito, de vida eterna. Faça essa pergunta então, busque a resposta e você verá a Bíblia te responder. Então, deixe o orgulho de lado, tome esta palavra, coloque a sua mente sobre ela, ore ao Senhor, peça a Ele que te dê clareza, submeta-se a Ele. Então, conforme você se aproxima de Deus, pela luz, pela iluminação da palavra de Deus, buscando a Ele, você descobre que através de Jesus Cristo, seu Filho bendito, você tem a vida eterna. A culpa e o peso da condenação são removidos. Uma certeza de filiação e de que você será recebido por Deus ao final da tua vida te é dado como um selo da tua salvação. Você vai a Ele assim. Você faz estas perguntas, você busca a resposta na palavra de Deus, então você descobre o quê? Que o Calvário faz todo sentido. Que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica a consciência culpada. É tão grande, queridos amigos. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Deixa-me tentar dar uma explicação sobre isso. Quando a Bíblia fala sobre o sangue de Cristo, bem, deixa-me perguntar assim. O Senhor Jesus, pense sobre Ele. Ele veio do céu a este mundo, tomou um corpo e uma natureza humana e aqui está Ele como homem, Deus homem. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O que isso quer dizer? Será que se alguém pegasse um prego e arranhasse o braço de Jesus, ficasse branco e de repente começa a borbulhar algumas gotinhas de sangue que se juntam e caísse uma gota de sangue, é isso que ele quer dizer? Aquele sangue me purifica de todo pecado, aquelas gotas ali, aquela única gota? É claro que não. Isso não se refere ao sangue em si. Isso se refere à morte. A morte de Jesus me limpa de todo pecado. A entrega de sua vida para morrer, para sofrer no lugar de um pecador que merece a morte e o sofrimento é aceitável por Deus. E isso me limpa de todo pecado.
Você pergunta estas coisas. É tão maravilhoso pensar sobre isso. Quantos amigos tive, colegas de faculdade, que diziam abertamente, no período que eu passei pela universidade, final dos anos 90, início do ano 2000, era um período de militância séria e forte nas faculdades de ciências humanas, diziam abertamente, não creio em Deus, isso é uma tolice, isso é um escape, repetindo essa cartilha, não é? Cega do ateísmo. Mas veja, não creio em Deus. O que é isso aqui? Isso é uma mandinga. Não creio em Deus. Olha, o horóscopo hoje fala que eu sou de touro, me diz que isso e aquilo. Eu não creio em Deus, mas creio em horóscopo, creio em mandinga, creio nisso e aquilo. Quão tolos! Eu prefiro a tolice da crendice do que o Deus vivo que se revela em sua palavra à alma humana. Quão ignorantes e auto-enganados nós somos em nossa basófia e nosso orgulho. Nós somos feitos para crer, queridos amigos. Por isso nós temos uma alma, ou nós conhecemos o Deus verdadeiro, aquele que é verdadeiro, e o adoramos e o servimos, ou nós nos tornamos escravos da crendice, da ignorância e, é claro, de Satanás, que está por trás de tudo isso. Você sabe, há algum tempo atrás eu encontrei recentemente umas anotações de um sermão, e pensando sobre esse texto, decidi trazê-lo de volta. Eu sempre me impressionei, quando estava na universidade, com a vida desses grandes pensadores. Me interessa muito a área da história e filosofia da ciência, a teoria da ciência, e sempre me impressionei muito com eles. Mas um dia, um fio de luz passou pela mente, como um crente, e eu disse, espera aí, muito bom, eu estou lendo o pensamento deles, mas e quanto a eles como pessoas? Como eu posso conhecer? Eles não estão mais aqui, as biografias são tendenciosas. Há uma maneira que é tiro e queda de conhecer uma pessoa como ela é. É quando você a vê e a ouve no leito de morte. Ali realmente ela se manifesta. Queridos amigos, não existem ateus, somente homens e mulheres criados por Deus, à imagem e semelhança de Deus, que vivem em negação daquilo que elas temem ser verdadeiro, que há um Deus. Deixe-me ler para você, é muito instrutivo ler o registro das últimas palavras desses grandes homens da história da humanidade. São muito reveladoras, não é? As palavras do leito de morte, quando alguém está pronto a partir. Há muitos registros disso, você sabia? Deixe-me citar alguns aqui. Aqui está um registro histórico das últimas palavras do leito de morte de alguns homens famosos que afirmaram: não creio em Deus. Augusto César foi o primeiro imperador romano, o primeiro a receber o título de imperador, de onde se vê o título César, que é imperador do seu próprio nome. Veja o que ele disse. Em seu leito de morte, César perguntou aos amigos no leito de morte: a vida é uma farsa. Vocês creem que eu performei bem a minha parte? Uma declaração de vazio e falta de significado existencial, de um homem que tinha como inspiração Alexandre o Grande e queria ser um grande conquistador. Uma farsa. Filipe II, grande Filipe II, rei da França, século XVI, disse: minha prestação de contas a Deus será imensa, como gostaria de ter vivido de uma maneira diferente do que vivi. Uma declaração de remorso e culpa. Hector Berlioz, grande compositor do final do século XIX, período romântico francês, disse assim: a vida é um conto cheio de barulho e fúria, mas sem significado algum. Palavras de vazio e desesperança. Thomas Hobbes, filósofo inglês do século XVIII, XVII, escreveu aquela sua famosa obra econômica, o Leviatã, não é a base da economia moderna. Ele disse: se o mundo inteiro fosse meu, trocaria por mais um dia de vida. Estou a ponto de dar um salto no escuro. Palavras de incerteza e de terror. Voltaire, que acabei de mencionar, escritor francês, literato, filósofo, prolífico, ateu, militante. Seu médico foi quem registrou suas últimas palavras no leito de morte.
ele disse assim: estou abandonado por Deus e pelos homens. Te daria ao médico metade do que tenho. Se me der mais 6 meses de vida, então eu vou para o inferno e você comigo. Palavras de terror, da expectativa de condenação, do juízo do Deus que ele negou toda a vida. Recentemente, uma grande mente passou para a eternidade, um norte-americano da área de tecnologia chamado Steve Jobs, criador da Apple, não é? Do seu iPhone e todas estas coisas. Ele foi um inventor, foi um empresário, um magnata americano no setor de informática, cofundador, presidente executivo da Apple. Bem, ele revolucionou pelo menos 6 indústrias: computadores pessoais, né? Laptops, filmes de animação, música, telefone, tablets e publicações digitais. Você se lembra que ele morreu em 2011, não é? Ele morreu bilionário, aos 56 anos apenas, de câncer de pâncreas. Todos se recordam, não é? Daquela foto dele esquelética, naquele pijama. E estas são as suas últimas palavras na cama, doente, ao seu pai antes de morrer. Queridos, você encontra isso nas biografias, na internet, não estou inventando aqui. Suas últimas palavras: cheguei ao auge do sucesso no mundo dos negócios. Aos outros, minha vida é um epítome do sucesso. No entanto, além do trabalho, tenho pouca alegria. No final, a riqueza é apenas um fato da vida a que estou acostumado. Nesse momento, deitado na cama doente e lembrando toda a minha vida, percebo que todo o reconhecimento e as riquezas das quais tanto me orgulhei empalideceram e ficaram sem sentido diante da morte iminente. Você pode contratar alguém para dirigir o carro para você, ganhar dinheiro para você, mas você não pode ter alguém para suportar a doença por você. Coisas materiais perdidas podem ser encontradas, mas uma coisa que nunca pode ser encontrada quando esta é perdida é a vida. Palavras de profundo vazio, não é? De uma pessoa que chegou à compreensão de que a vida é mais do que bens, mais do que prazeres, mais do que status, e que você possui uma alma eterna e que há um dia de prestar contas ao seu Criador. Estas foram as palavras de alguns homens que morreram como viveram. Viveram sem Deus, morreram sem esperança alguma. E aqui, queridos amigos, está as palavras de mais um homem. As últimas palavras do Senhor Jesus Cristo foram essas: está consumado. No grego, telestetai, completamente consumado. O que eu vim fazer neste mundo, o que o Pai me enviou para fazer, a comissão que eu recebi, está completa. A minha alma te entrego, Senhor. Que palavras! Procure o túmulo dele. Que palavras! Que palavras! São palavras de vida eterna. São palavras que transformam a alma, que resgatam o pecador, que traz segurança no leito de morte. As palavras do Senhor, palavras de glória, de sucesso em sua missão, de grande amor, de vida, de certeza. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Bem, nós poderíamos passar muitas horas aqui ainda mencionando essas palavras de pessoas que fecharam a mente para Deus e a sua palavra. Mas eu faço uma última pergunta. É verdade, essa é a pergunta que você deve fazer por fim. Uma pergunta pessoal, amigo. Diga a si mesmo, pergunte a si mesmo: é mesmo verdade o que ele está dizendo? Que se eu, pecador, confessar a Deus os meus pecados, crendo em Cristo Jesus, os seus méritos em meu lugar, é verdade que para mim também haverá perdão e vida eterna? Faça essa pergunta. Faça ela e se entregue ao Senhor, porque é assim que é feita esta pergunta. Confesse a Ele, prove a promessa do Senhor. Vá a Ele com a tua mente, com a tua alma, com os teus pecados. Crendo, confesse, se entregue inteiramente. Eu serei aceito por Deus, eu serei salvo também, eu terei certeza de perdão e de vida eterna, eu vou receber sim uma nova natureza, força contra o pecado. Bem, você pode escolher a propaganda do ateísmo,
e colocar Deus de lado. Mas o que você terá por fim? Ou você diz o contrário? Senhor, eu venho, um pecador diante do Criador dos céus e da terra, crendo no Teu Filho bendito, na Tua palavra, me entrego a Ti, perdoa os meus pecados, Senhor, diga todos a Ele, conheça o poder do Senhor Jesus na salvação, se entregue inteiramente, e você dirá em tua alma, é verdade, é verdade, é verdade o que ele dizia, é verdade, eu só ouvia e sabia de ouvir, mas eu não tinha experimentado, é verdade, um filho de Deus, uma filha de Deus. Marque essas palavras, elas são tão claras, e sabemos, foi provado, passou no teste da verdade. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos orar juntos. Ó Senhor, Deus eterno, Deus e Pai de misericórdia, a Tua graça, Senhor, tão grande, que o Senhor tenha enviado a verdade a este mundo de mentiras, o Teu próprio Filho Salvador, para que todo aquele que nele crer não pereça no dia de juízo, mas perdoado e liberto tenha a vida eterna. Graças Te damos por ter registrado estas palavras pelo Teu Espírito, para que, crendo no Senhor Jesus, saibamos que temos a vida eterna. Senhor, a nossa alma anseia por aquele dia de glória no novo céu e na nova terra. E enquanto estamos aqui neste mundo de trevas, a Tua palavra é a lâmpada para os nossos passos. E o Teu Espírito, nosso Consolador, mantém-nos em Ti, Senhor. Mantém-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade, e por ela santifica-nos. E guarda-nos dos ídolos deste mundo. Deus verdadeiro, nós clamamos a Ti, tem misericórdia desta congregação, e com graça e poder, chama, Senhor, chama, ouve o clamor do coração arrependido, segundo a Tua misericórdia e graça, salva ainda muitos, dando-os a Cristo como troféus de glória a Ele, o Salvador, que suportou a vergonha e a agonia, para resgatar, para salvar, para dar a certeza de vida eterna. Nós clamamos, nós rogamos em nome dEle, e para o Teu louvor. Amém.